Vamos continuar com o livro de história em mãos, dando continuidade aí ao nosso conteúdo sobre o tempo. Vamos trabalhar agora o tempo histórico e tempo cronológico. Então, na página 115, aqui não saiu a página, tá? Mas é página 115. Nós temos aí tempo histórico, que é desde os antepassados até os dias de hoje, e o tempo cronológico, que é marcado através dos relógios e calendários. Os seres humanos sentiram a necessidade de contar o tempo desde o começo de sua existência, quando o marcavam por meio da constante observação dos fenômenos naturais, como o dia e a noite, as fases da lua, o nível das marés, o crescimento das plantas. Então, antigamente, né, a gente fala quando o homem da caverna existia, eles, né, utilizavam ali o relógio daquelas pessoas, era o tempo. Então, todo tipo de fenômeno natural que acontecia, né, eles marcavam ali os seus, a hora de comer, né, a hora de tomar banho, tá? Através ali, né, daquele tempo, seja o tempo do dia e da noite, olhando ali para o céu. Então, eles sabiam que, de acordo com o tempo, se estava de dia, se estava de noite, eles podiam plantar, podiam dormir, podiam trabalhar. As fases da lua também, tinha a época da colheita, né? Por isso que a gente vê assim, tal mês é o mês da gente colher o piqui, né? Ou tal mês é o mês de plantar milho. Então, nós temos as épocas aí de determinadas plantações. Tem plantação que dá o ano todo, mas tem plantação que tem a época certinha de dar, tá? Então, eles olhavam muito através das fases da lua, né? Através da maré, que antigamente o homem utilizava aí esse tempo para os seus afazeres. O tempo foi passando, tá? E o homem, né, ele queria saber uma forma de descobrir o dia. Que dia que é hoje, né? Que data é? Então, ele foi o quê? Pensando numa forma de marcar os acontecimentos, né? Marcar a época certa das plantações, né? Através do quê? Através do tempo cronológico. E o tempo pode ser contado de formas diferentes, pelo tempo cronológico ou pelo tempo histórico. Vamos saber primeiro, né, o que é o tempo cronológico. Então, na medida que o homem, ele foi descobrindo ali que em determinado tempo ele podia plantar, em determinado tempo ele podia colher, em determinado tempo ou em determinada hora do dia, né, ou ali da noite, ele podia dormir, ele podia fazer suas refeições, tá? Ele resolveu então criar o tempo cronológico. É o que é medido pela precisão por instrumentos de contagem, como relógios e calendários. Então, para ficar mais fácil dele ministrar o tempo cronológico dele, ao invés dele ficar olhando lá para o céu para ver como que está o tempo, né? Para ver ali as fases da lua,
né, ele resolveu criar os relógios e o calendário. Então, nós temos aqui diversos tipos de relógio que o homem criou. Nós temos o relógio solar, que é guiado pela sombra provocada pelo sol. Nós temos a famosa ampulheta, que utiliza areia e determina um período de tempo específico. Nós temos aqui a clepsidra, que é um tipo de relógio que utiliza água para a marcação do tempo. Nós temos aqui o relógio digital, que marca o tempo de forma semelhante à do mecânico, mostrando as horas de diversas formas. E, por último, né, nós temos o relógio mecânico, apresenta vários formatos e versões. Então, o homem, né, ele foi criando esses relógios aí para marcar o que ele vai fazer durante o seu tempo, tá? Então, houve uma grande evolução, né, do tempo cronológico. Nós utilizamos aí o relógio, né, e o calendário para marcar esse tempo cronológico. Então, lá no Egito, né, que foi criado ali, né, o primeiro relógio, que é o relógio aqui solar, né, esse daqui. E depois nós temos esse daqui, que é a clepsidra, né, clepsidra, que é um relógio aqui que utiliza água para a marcação do tempo. Depois, né, na Europa, foi criando os outros relógios, né? Criou-se a ampulheta, que é bastante conhecida, né? Depois criou-se um relógio, tá? Esse relógio aqui é um relógio, digamos que é um objeto arqueológico, né? Então, é um relógio aqui antigo, tá? Nós criamos o despertador, né? Nós chamamos esse daqui de despertador. E os outros relógios aí de pulso, tá? Foram criados aí para a gente poder cronometrar o nosso tempo. Então, vocês viram que o relógio, ele foi inventado ali para utilizarmos ele no nosso tempo cronológico. Então, o tempo cronológico, nós utilizamos um objeto aí para marcar as horas, tá bom? Então, tempo cronológico é através ali dos relógios, tá? Através das horas que eu delimito ali para eu fazer alguma coisa durante o meu dia ou durante a minha noite, né? Sobre o meu trabalho, né? O tempo certo que eu vou plantar, que eu vou colher, quanto tempo, né? Aquele alimento vai demorar ali para produzir seus frutos, tá? Então, eu utilizo isso através do tempo cronológico. Agora vamos ver o tempo histórico. Então, lá no livro de história, nós temos aqui o tempo histórico. É determinado pelas mudanças e pelos acontecimentos provocados pelos fatos históricos. Por esse motivo, ele é mais importante para o historiador que o tempo cronológico. O tempo histórico é, portanto, é marcado pelos eventos de curta ou de longa duração. Então, são os acontecimentos que aconteceram no passado. O tempo histórico leva em consideração as modificações que ocorrem nos diversos grupos sociais, além do desenvolvimento das relações políticas, do comportamento das pessoas em relação à cultura, à economia e a outros aspectos da vida em sociedade. Vale salientar que o tempo histórico não é rígido, portanto, é possível compreender a permanência de hábitos do tempo histórico anterior em algum tempo histórico posterior. Na verdade, essa relação
é a que representa o diálogo entre o passado e o presente. Mas a história utiliza os dois tempos, tempo cronológico e histórico, para seu estudo, pois precisa registrar pelo tempo cronológico as mudanças identificadas pelo tempo histórico. Então, os dois caminham juntos, né? O tempo histórico e o tempo cronológico. Então, tempo histórico diz respeito ao registro de uma época e de seus costumes. Em uma mesma cultura podem conviver diversos tempos históricos. Então, tudo que aconteceu no nosso passado, né? As conversas que os nossos antepassados contam pra gente, os acontecimentos, as histórias orais que eles contam pra gente, os registros feitos, né, naquela época, tudo isso faz parte do tempo histórico, tá? Então, são os registros que nós temos daqueles costumes, tá? E o tempo cronológico diz respeito ao quê? A medição do tempo através do relógio, através do calendário. Então, só para vocês entender que antigamente o homem ele não sabia o que fazer, né, naquele tempo. E aí ele foi olhando para os fenômenos naturais e foi programando ali as suas atividades naquele tempo. Então ele olhava ali para o céu, né, e fez essa descoberta, né, que através do sol é de dia, né, através da lua, das estrelas, da escuridão é noite. Então, ele descobriu ali o horário que ele deveria dormir, né, ele descobriu ali, né, o horário, né, através do tempo que ele deve tomar banho, que ele deve fazer suas refeições, tá? Que ele deve plantar, que ele deve colher, que ele deve caçar. Então, é como o homem hoje lá na fazenda. Lá na fazenda, né, o homem ele tem o horário ali para ele tirar o leite, tá? Ele tem um horário ali para ele poder apartar as vacas, ir lá no pasto, pegar essas vacas, colocar no curral. Então, isso daí, o homem, ele fez isso através do quê? Através do olhar no tempo. Ele olhou o tempo e aí, com o passar dos anos, que descobriu-se o quê? Se o calendário, descobriu o relógio, né? E hoje tudo é marcado através do relógio. A gente faz tudo o quê? Olhando no relógio, marcando ali no calendário, tá? Nós vamos ver mais adiante aí o calendário, tá bom? Vocês irão responder a página 117. Então, vocês irão responder esta página aqui, 117, somente esta página, tá? Vamos dar continuidade. Você pode responder essa página agora, dar um pausa aí, ou você pode, né, dar continuidade aí na explicação sobre a contagem do tempo e depois responder as duas páginas. Certinho? Então, a 117 para agora, tá? Vamos para a página 119, dando continuidade aí à explicação sobre o tempo. Na página 119, nós temos aqui: como vimos, o tempo pode ser medido pelo relógio. Então, tempo cronológico é o tempo medido pelo relógio. Antigamente, as pessoas, elas utilizavam, né, como medição do tempo através dos fenômenos naturais. Com o tempo foi passando, foi modernizando, a tecnologia foi avançando e foi criando-se os relógios. Aqui nós temos um relógio, tá? Que auxilia na contagem do tempo, tá? Então, todo mundo conhece um relógio desse estilo aqui. O dia é dividido em dois períodos de 12 horas cada.
Então, nós sabemos, né, que o nosso dia tem 24 horas. Uma hora, ela tem 60 minutos. Os relógios têm pelo menos 2 ponteiros. Então, aqui a gente tem 1, 2. O ponteiro menor marca as horas. Então, o menor marca as horas, esse que está aqui no 1. E o ponteiro maior marca os minutos. Esse maior marca os minutos. E nós temos um terceiro ponteiro que ele não para de jeito nenhum, né? O tempo todo ele girando, ele marca os segundos, que é esse ponteiro maior. Então, um dia equivale a 24 horas, uma hora equivale a 60 minutos e um minuto equivale a 60 segundos. Será que vocês já sabem ler as horas? Espero que sim, né? Todo mundo aí, né? Eu acredito que a maioria já sabe ler as horas. Vamos ver então? Aqui nós temos um relógio, isso mesmo, aqui nós temos um relógio, tá? E no relógio nós temos aqui, ó, começamos a contar aqui do numeral 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. E vai até o numeral 12, então de 1 a 12. Tem relógio que tem pauzinhos, tem relógio que tem algarismo romanos, tá? Bom, esse daqui tá fácil, porque tem os números, tá? Tem relógio que tem só 4 números, igual tem relógio que tem o 12, o 3, o 6 e o 9. Aqui, ó, no intervalo são pauzinhos, tá? Bom, então eu tenho de 1 ao 12. Quando eu vou ler as horas, tá? Cada número desse daqui, né, marca uma quantidade de minutos. Então, para eu ler as horas, eu vou contar de 5 em 5 minutos. Então, 1, ele vale 5. Então, eu vou começar daqui, ó. 1 vale 5. O 2 vale 10. Por quê? Porque 5 do 1 mais 5 do 2, 10. Tá? Então, aqui eu vou contar de 5 em 5. Fácil, não é fácil? Então, 1 ele vale 5. O 2 ele vale 10 minutos, né? O 3 ele vale 15. O 4 ele vale 20. O 5, 25, o 6, 30, o 7, 35, o 8, 40, o 9, 45, o 10, 50, o 11, 55 e o 12, que nós falamos geralmente, se for de madrugada, a gente fala meia-noite, né? E se for no horário do almoço, a gente fala meio-dia, tá? Que simboliza no período da tarde. A tarde é a partir do meio-dia, certinho? Bom, então a gente conta de 5 em 5 minutos, tá? Aqui para ler as horas. Eu tenho aqui o ponteiro menor. O ponteiro menor, ele marca as horas. Então, o ponteiro menor aqui, tá? Ele marca as horas. Então, aqui, 10 horas, né? Porque tá no 10, eu vou falar 10 horas. Calma aí, tá? Porque aqui não tá escrito, não tá 10 horas, porque o ponteiro maior não tá aqui no 12, tá? Mas o ponteiro maior está no numeral 2. Então, eu tenho aqui o ponteiro maior no numeral 2, que simboliza os minutos, tá? Então, o ponteiro menor simboliza horas e o maior simboliza minutos. Então, 10 horas e quantos minutos? É 10 e 2? Não, não é 10 em 2. Lembra que a gente tem que contar de 5 em 5? É 10 e 10, tá? Por quê? Porque 5 mais 5 é 10, tá? E se o ponteiro maior estivesse lá no 6, quantas horas seria? Vamos colocar aqui o ponteiro lá no 6. Quantas horas seria? Seria 10 e
10h30, 10h30, tá? Não é 10h06, 10h30. Por quê? Porque eu vou contar de 5 em 5 a partir do numeral 1 e no numeral 6 vai dar 30, tá? Então, 10h30. Mas, para eu ler as horas a partir do meio-dia, tá? Eu não falo 1h da tarde, não. O correto você falar é 13 horas, tá bom? Então, a partir do meio-dia, tá? Ao invés de você falar assim, são 12 horas da tarde. Não, você sempre fala, né? É meio-dia, é meio-dia e 5, é meio-dia e 10. E a partir do meio-dia, iniciando o período da tarde, ao invés de eu falar 1h, eu vou falar 13 horas, tá bom? Eu falo 13 horas a partir de 1h da tarde. A partir de 2h da tarde, eu falo 14 horas. Só que nós não temos o hábito de falar, são 14 horas, nós não temos esse hábito. Tem família que pode até ter, sabe? Mas geralmente a gente fala, é 2h da tarde, tá? Então, o correto é 14 horas, né? Como essa gíria já pegou aí das 2h da tarde, 3h da tarde, tá? Tudo bem, mas só para ensinar para vocês que nós temos aqui no período da tarde igual. 2h da tarde equivale a 14 horas. 3h da tarde simboliza 15 horas. 4h da tarde simboliza 16 horas. 5h da tarde simboliza 17 horas. 6h da tarde simboliza 18 horas. 7h da noite simboliza 19 horas. 8h da noite simboliza 20 horas. 9h da noite simboliza 21 horas. 10h da noite simboliza 10 horas mesmo, viu, gente? Simboliza 22 horas. 22 horas, tá? 11h da noite simboliza 23 horas. E quando chega aqui, ao invés de eu falar 12 horas da noite, não existe. Eu falo meia-noite, tá? Meia-noite, que simboliza 24 horas, certinho? Então, para eu saber as horas, eu tenho que aprender a contar de 5 em 5 a partir do numeral 1, beleza? E a partir do meio-dia eu conto aqui, né, a questão das horas. Então, meio-dia, então 13 horas, o 2 é 14 horas, 15 horas e assim sucessivamente. Igual aqui, né? No período da manhã, eu falei 10 horas da manhã e 30 minutos. Mas e se fosse à noite? Eu iria falar 22 horas e 30 minutos, tá? Nós vamos, né, treinar mais a questão das horas aí, pra gente ficar craque mesmo na questão de ler as horas, tá bom? Então, vai treinando aí em casa, tá? Qualquer coisa você faz aí no livro mesmo. Você pode colocar aí, ó, os minutos de 5 em 5, tá bom? E as horas aí, tá? Pra você treinar e aprender a ler as horas, certinho? Bom, vamos para a próxima página. Página 120, nós temos aí o modelo de um calendário, tá? Então, com a modernização aí das tecnologias avançadas, com o uso do relógio, o homem também fez o quê? O calendário, pra gente se programar, planejar aí, tá? As nossas viagens, as festividades, os feriados, né? Os almoços em domingo, tá? O nosso trabalho através do calendário. Então, o calendário, ele é composto por 12 meses.
Então, nós temos aqui janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. E dentro desses meses aqui, nós temos meses que têm 31 dias, outros que têm 30 dias, outros que têm 28 ou 29 dias, tá? Dentro do calendário, nós também temos o quê? O final de semana tão sonhado, que é o sábado e domingo. Além disso, tem mês que tem feriado, né? Todo mundo gosta de um feriado, tem férias, tá? Tanto vocês estudantes, como quem também é trabalhador, né? Tem direito às férias aí uma vez ao ano para descansar. E através do calendário a gente marca muita coisa que vai acontecer durante o nosso ano. Os calendários marcam o tempo em dias, semanas, meses e anos. O ano é dividido em 12 meses. A ordem dos meses do ano é janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro. Cada mês tem uma quantidade determinada de dias. Janeiro tem 31 dias, fevereiro 28 ou 29 dias, março 31 dias, abril 30 dias, maio 31 dias, junho 30 dias, julho 31 dias, agosto 31 dias, setembro 30 dias, outubro 31 dias, novembro 30 dias e dezembro 31 dias. Cada dia é registrado na semana, que tem 7 dias: domingo, segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira e sábado. Só lembrando, gente, que a semana ela começa no domingo. A semana não começa na segunda-feira, não, tá? Então, tá? De acordo aí com os relatos aí, a semana começa no domingo, certinho? Então domingo começa a semana, é o primeiro dia da semana, tá? E o último dia da semana é sábado. Então, o homem, com o passar dos anos, ele foi modificando aí, e aí, né, na segunda-feira, né, começa-se a trabalhar, né, os trabalhos começam na segunda-feira, apesar de que tem serviço aí que você trabalha 24 horas, né, no caso, mas, né, muitas das empresas do comércio também, né, trabalham aí de segunda a sábado ou de segunda a sexta-feira, dependendo do tipo de empresa, tá? E tem as empresas que trabalham aí de domingo a domingo. No nosso calendário também tem, né, o dia dos feriados. Então, além, né, de vir um dia da semana, né, que geralmente é abreviado aqui, né, domingo, D, segunda, do ST de terça, quarta é o Q, quinta Q de novo, C sexta e S de novo de C não, né, S sexta, S sábado, tá? Então, além de ter os dias da semana, também temos aqui, né, geralmente pequenininho aqui, o feriado, tá? Então, tem mês que tem um feriado, aqui no caso de janeiro, né, que é o dia 1º, com fraternização universal, mas tem meses que tem vários feriados, né? Deixa eu ver aqui um mês que tem mais de um feriado, que tá escrito aqui. Deixa eu ver. Aqui, ó, em novembro. Em novembro nós temos 2 feriados. Nós temos o dia 2 de novembro, que é o dia de finados, tá? E nós temos o dia 15 de novembro, que é a proclamação da República. Então, nós temos 2 feriados no mês de novembro, tá?
Nos calendários, nós também temos aí o tempo que informa as fases da lua. Então, tem fases aí, né, que a lua está minguante, lua nova, lua cheia, lua crescente, tá? Então, antigamente, né, as pessoas utilizavam muito o calendário aí para ver a lua. Tem lua que pode cortar cabelo, tem lua que não pode cortar o cabelo. Então, assim, as pessoas, elas têm essas manias aí que é passada de geração para geração, tá? Mas são crendices populares. Tem gente que acredita, tem gente que não acredita. Ah, não, essa lua é boa para plantar, porque igual no início dos tempos aí, o homem, ele utilizava, né, os fenômenos naturais, né, para plantar. Então, de acordo ali com que ele via, dependendo da lua, era bom para plantar determinado alimento. Determinada lua, nossa, não adiantava plantar porque não nascia nada, sabe? Então, o homem ele acreditava muito nisso antigamente. E hoje em dia, né, tem pessoas que continuam acreditando também nas fases da lua. Então, geralmente, assim, o pessoal do mais, assim, antigo que eu falo, né, eles acham melhor aí respeitar as fases da lua, tá bom? Mas são crendices populares, acredita quem quiser. E vocês irão responder a página 121. Então, no livro de história, vocês vão responder 2 páginas. Vocês irão responder a página 117, quem não respondeu, e a página 121. Somente essas 2 páginas em casa, beleza? Então, hoje nós trabalhamos aí sobre o tempo. Tempo cronológico é o tempo marcado no relógio, tá? Nos objetos aí. A gente conheceu alguns relógios aí de antigamente, desde o começo dos tempos, tá? Nós também conhecemos aí a marcação do tempo através de fenômenos naturais e conhecemos também o tempo histórico, que é passado aí através, né, de geração para geração, através dos historiadores, tá? Que contam aí os registros que aconteceram no nosso passado. Bom, vamos para a nossa próxima aula, então. Terminamos a aula de história, vamos para a aula de ciências, livro de ciências, então.